O silêncio era a parte mais assustadora. O navio estava intacto, mas completamente vazio. Eu sou o Deus Erque e estou aqui para te acompanhar na escuridão. Respire fundo, relaxe, que as histórias começam agora. O dia havia sido longo, daqueles que grudam sal na pele e cansaço nos ossos. O peregrino, nosso pequeno cargueiro de cabotagem, cortava as águas escuras de um estreito famoso pelas correntes traiçoeiras e pelas histórias. Meu pai, no leme, cantarolava baixo. Eu, Lucas Fogaça, então com 17 anos, arrumava cordames no convés, sob um céu que escurecia rapidamente. O ar, antes fresco, ficou parado de repente e uma névoa espessa e amarelada começou a subir do mar como fumaça de um incêndio subaquático. Para dentro, Lucas, a voz do meu pai, normalmente descontraída, tinha um fio de tensão. O velho disse para nunca ficar no convés quando essa névoa vinha. Antes que eu pudesse responder, um som começou. Veio de longe, através do casulo úmido que nos envolvia. Era música. Não uma melodia qualquer, mas as notas tristes e distorcidas de um acordeon, acompanhadas por um violino que parecia chorar. E vozes, dezenas de vozes cantando em uníssono, uma canção folclórica que nunca ouvira, mas que soava antiga, ancestral. Vinha de todas as direções ao mesmo tempo. A luz fraca da cabine do peregrino não alcançava 2 metros naquela névoa opaca. A música, porém, ficava mais nítida. Havia alegria nela, mas uma alegria doentia, forçada, como o riso de alguém que já esqueceu o motivo de rir. Meu pai apagou todas as luzes externas. Eles são atraídos pela luz, ele sussurrou, puxando-me para perto da janela de comando do peregrino. Foi então que vi as formas. Primeiro foram pontos de luz, tremeluzentes como lamparinas, que se materializaram a bombordo. Depois, o contorno escuro de um casco muito maior que o nosso. Um veleiro de outro século, com mastros altos e velas escuras, completamente imóveis, deslizando em absoluto silêncio pela água. As luzes vinham de suas janelas e de lanternas penduradas. E nas amuradas, vultos se aglomeravam, dançavam, gesticulavam, uma festa congelada no tempo. Uma sensação absurda me tomou. Não era medo inicialmente, era uma atração profunda e melancólica. Queria estar ali, queria ouvir a risada por trás da música, entender a letra daquela canção. O frio que tomara conta de mim deu lugar a um calorzinho estúpido no peito. Não olhe para eles. A voz do meu pai foi um corte seco e sua mão forte cobriu meus olhos. É assim que eles te chamam, pelo desejo. Quando ele soltou minha cabeça, o veleiro estava mais perto. Conseguia ver os trapos das roupas dos dançarinos, os copos reluzentes em suas mãos. Mas seus rostos eram apenas manchas pálidas, borrões de tinta branca sobre a escuridão. A música agora era ensurdecedora, preenchendo a cabine, vibrando nos meus dentes. O peregrino deu um solavanco. Algo havia raspado contra nosso casco. Um som longo, de madeira arrastando contra metal. Olhamos para a murada de estibordo. Uma escada de corda velha e úmida balançava lá, sua extremidade inferior mergulhando na água escura. Ela não estava lá antes, e ela não vinha do nosso barco. Do alto do veleiro, um dos vultos se destacou. Desceu pela amurada lentamente, com a graça sinuosa de quem não precisa se preocupar com a queda. Parou na última fileira do casco daquela embarcação fantasma e estendeu a mão, não para mim, mas para a escada. Um convite. Meu corpo moveu-se sozinho, um passo em direção à porta. Meu pai não me segurou. Em vez disso, ele se virou e ligou o motor de popa de emergência, um pequeno, mas barulhento motor a diesel que usávamos para manobras. O ronco áspero e mecânico rasgou o tecido da música etérea como um grito. O efeito foi instantâneo.
As vozes se calaram, o acordeão gemeu e parou. No veleiro, todos os vultos se viraram ao mesmo tempo na nossa direção. As lanternas tremeluzentes apagaram-se uma a uma. Apenas a última permaneceu acesa, iluminando a figura que estava ao pé da escada. Por um segundo, sob aquela luz fraca, os traços se definiram. Não eram humanos, eram alongados demais, vazios demais. A boca se abriu num sorriso que era só um buraco escuro. Então, a névoa se fechou sobre ela, densa como algodão molhado. Quando se dissipou minutos depois, sob um vento repentino e gelado, o mar estava vazio. Apenas a escuridão, as estrelas e o ronco confortador do nosso motor. Nunca mais vi o veleiro. Meu pai vendeu o Peregrino na temporada seguinte. Dizia que as águas daquela região já não eram as mesmas. Mas até hoje, quando uma névoa espessa cai à noite e o mundo fica estranhamente silencioso, apago todas as luzes e fico na escuridão, escutando. Às vezes, no limite entre o sono e a vigília, acho que ouço o eco de um acordeão, muito distante. E a dúvida que nunca me deixou sussurra: e se eu tivesse atendido aquele convite? Para onde levaria aquela escada? A festa ainda estaria acontecendo? Ou descobriria que, no fundo, aquela música era apenas o som do próprio vazio, dançando para não enlouquecer? Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Nunca atenda a um chamado de socorro que não se repete. Essa é a primeira coisa que aprendi e a última que ignorei. Meu nome é Elias Porto e durante anos trabalhei como operador de rádio em uma estação costeira no norte. Nossos dias eram monótonos, relatórios meteorológicos, mensagens de rotina dos cargueiros, o burburinho constante do mar digital. Até aquela madrugada. A voz surgiu na frequência de emergência, cortando a estática como uma faca cega. Não era um grito, era um sussurro rouco carregado de um pavor tão profundo que parecia ter consumido toda a energia para algo além daquele tom plano e definitivo. Todos os oficiais mortos. Talvez toda a tripulação morta. A mensagem parou. A estática voltou. Olhei para meu colega, Benício. Ele estava congelado, uma xícara de café esquecida a meio caminho da boca. Procedimento? Ele perguntou baixinho. Tentar contato, registrar coordenadas se der, alertar a guarda costeira. Minhas próprias mãos estavam frias ao ajustar os controles. Chamando unidade em distress, este é o posto costeiro Alfa. Repita sua mensagem, informe sua posição. Apenas o chiado do vazio me respondeu. Por 10 minutos, nada. Estávamos prestes a classificar como uma interferência maligna, o tipo que acontece quando a atmosfera está carregada, quando o rádio cuspiu o último fragmento. A mesma voz, mas agora reduzida a um único som, um suspiro longo e úmido que se dissolveu em um ruído que não era estática, era crepitação, como papel sendo amassado ou ossos secos se quebrando. Depois, silêncio absoluto. As coordenadas de triangulação eram imprecisas, mas apontavam para uma rota comercial pouco usada. Um petroleiro que passava pela área confirmou. Um navio de carga de tamanho médio, o Andorinha do Mar, parecia parado, com as luzes de navegação acesas, mas sem respostas nos rádios VHF. A guarda costeira enviou um rebocador. Eu deveria ter encerrado meu turno às 6 da manhã. Não consegui sair da cadeira. Fiquei colado no rádio ouvindo as comunicações do rebocador. A aproximação foi normal. O navio estava estranhamente quieto. Nenhum movimento no convés. A escada de acesso baixada. A primeira equipe de abordagem subiu.
Os minutos que se seguiram foram de um silêncio pesado na rede de comunicação. Depois, a voz do capitão do rebocador chegou, truncada, tensa. Posto Alfa. Confirmamos a situação. Nenhum sinal de vida a bordo. Repito, nenhum sinal de vida da tripulação. Os corpos estão todos no convés principal. Parecem congelados. Congelados? Perguntei sem pensar. A temperatura ambiente é de 15 graus. Não congelados pelo frio. A voz veio cortada, quase um sussurro. Congelados no medo. As posições não são naturais. Uma ordem foi dada para uma segunda equipe, com máscaras, subir e verificar a integridade do casco, procurar sobreviventes em outros compartimentos. Eu ouvia a respiração pesada dos homens pelo rádio, o rangido de suas botas no metal do navio estranho. Então, um dos homens, sua voz jovem e abafada pela máscara, falou: "Capitão, há alguma coisa errado com o ar aqui. Cheira a amêndoas e a pólvora, mas não há fogo. E os instrumentos, todos desligados. Até o relógio de parede na sala de rádio parou, exatamente na hora da primeira transmissão." Foi quando o primeiro estalo aconteceu. Um som seco e alto, transmitido pelo rádio aberto de um dos homens a bordo. Ele deu um pequeno grito de surpresa. "O que foi?" barcou o capitão. "Não sei. Pareceu vir do porão de carga. Um estalo, como um cabo de aço arrebentando. Outro estalo, depois outro, uma sucessão rápida, como se algo enorme estivesse se contorcendo, quebrando todas as amarras lá embaixo. Os relatórios dos homens ficaram caóticos. Falavam de portas trancadas que estavam agora entreabertas, de sombras que se moviam no fim dos corredores, daquela sensação inescapável de serem observados por algo que se espreitava por trás das vigias do lado de fora do casco. O capitão deu a ordem de evacuação. "Todos de volta, agora!" Eu ouvi os passos apressados, a respiração ofegante. Eles estavam quase no convés, quase na escada de acesso. Foi então que a transmissão final veio. Não uma voz humana. Era um som que encheu todos os alto-falantes do meu posto, um rugido de interferência pura que parecia conter vozes gritando em uníssono, diluídas em um tormento eletrônico, e no centro daquele ruído, por uma fração de segundo, uma palavra, clara como água cristalina e 100 vezes mais terrível. "Vindos!" O som cortou, a estática voltou. E então, através da frequência do rebocador, o capitão gritou, sua voz dominada pelo pânico puro: "Ele está pegando fogo! O andorinha do mar está todo em chamas! Do nada! Abandonem a amurada! Soltem as âncoras de conexão!" A transmissão terminou em uma cacofonia de gritos e o terrível e inconhecível som de metal se torcendo e explodindo. Eles sobreviveram. O rebocador conseguiu se afastar a tempo. O andorinha do mar queimou até a linha da água e afundou em menos de 20 minutos, levando consigo os corpos congelados em suas posições de horror e o que quer que estivesse em seus porões. O relatório oficial falou em vazamento de gás, em combustão espontânea de carga mal declarada, uma tragédia industrial. Fecharam o caso. Mas eu sei o que ouvi. Naquela última palavra, naquele vindos. Às vezes, nas minhas noites mais silenciosas, pego meu velho receptor de ondas curvas, aquele que sintoniza frequências abaixo do padrão, as que ninguém usa, e escuto. Apenas escuto o chiado do espaço vazio. E espero, com um nó de gelo no estômago, nunca mais ouvir aquele sussurro rouco se formando na estática, anunciando que algo veio a bordo daquele navio. E a revelação perturbadora que carrego comigo, a que nenhum relatório oficial menciona, é esta. Aquele último estalo antes do fogo, ele não veio do porão. Pelo rádio do homem que estava na sala de máquinas, eu ouvi claramente. Veio de cima dele, do teto. Como se algo se tivesse soltado de um lugar escuro e se arrastado pesadamente para o convés na direção dos homens que fugiam. O navio afundou, mas a pergunta nunca me deixou. Será que tudo o que estava nele realmente afundou? Ou talvez alguma parte daquela tragédia simplesmente desceu pela escada a tempo
e agora vaga por outras rotas, esperando por outro navio quieto demais, por um outro chamado de socorro que nunca se repete? Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Se você algum dia vir um barco chamado Canção da Sereia, ancorado em uma baía deserta, ou à deriva com suas luzes acesas contra o crepúsculo, não se aproxime. Vire sua embarcação e navegue para longe. Acredite no aviso de um homem que encontrou a quietude mais aterrorizante do mundo. Meu nome é Vicente Alencar. Na época, eu e meu sócio Dante administrávamos um serviço de transporte e pequenos reparos náuticos numa região de ilhas e enseadas afastadas. O trabalho era pacato, até o dia em que o escritório da capitania nos contratou para uma missão simples: localizar e rebocar um iate de luxo, o Canção da Sereia, que havia sumido do radar de um clube 3 dias antes. O último contato tinha sido um chamado de rotina. Tudo normal. Encontramo-lo na terceira enseada que procuramos. Ele balançava suavemente, ancorado em águas calmas, como se esperasse por nós. O sol da tarde batia em seu casco branco imaculado. Nenhum sinal de dano, de tempestade, de luta. Apenas um silêncio absoluto que parecia emanar do barco e abafar todos os outros sons da costa. Isto é estranho, Vicente, disse Dante, reduzindo os motores da nossa lancha. Subimos a bordo. A porta da cabine principal estava destrancada. O primeiro impacto foi a normalidade. Era como se a tripulação tivesse saído para um passeio na praia há 5 minutos. Na sala de conversa, a mesa estava posta para 3. Pratos de porcelana, talheres de prata alinhados com precisão militar, guardanapos de linho dobrados. No centro, uma garrafa térmica de aço. Sem pensar, toquei nela. Um calor quase doloroso irradiava do metal. Quente, como café acabado de fazer. Tem alguém aqui? Minha voz soou grotesca, alta demais naquele ambiente opressivo. Nenhuma resposta. O ar cheirava a cera de assoalho, a cabo de vela novo e a um leve vestígio de perfume caro. Nada de podridão, nada de desespero. Verificamos os quartos, camas perfeitamente arrumadas, roupas penduradas no armário. Na cozinha, a pia estava limpa. Dante foi verificar a casa de máquinas e os rádios. Eu fiquei na sala, tentando entender. Foi então que vi, parcialmente escondido sob uma das cadeiras estofadas, um único sapato. Um mocassim de couro marrom, masculino, de qualidade. Estava molhado. Não encharcado, mas úmido, com uma mancha escura de água salgada na ponta. Era a única coisa fora do lugar naquele tablô de perfeição doméstica suspensa. Vicente, vem aqui. A voz de Dante veio da ponte de comando. Tensa. Ele estava diante do painel de comunicações. Todos os equipamentos estavam desligados, exceto um antigo receptor de rádio de ondas curtas, um modelo analógico que parecia saído de um museu. Seu mostrador iluminava-se com uma luz ambar fraca, e ele estava ligado, sintonizado em uma frequência que não constava nas tabelas, um número decimal esquisito. Isso não é para navegação, não é para nada, sussurrou Dante. Ele girou o botão de volume para cima, 1 milímetro. Do alto-falante saiu um som. Não era estática. Era o que parecia ser o som ambiente de um barco. O leve tinir de um cordamento de metal batendo contra um mastro. O rangido quase imperceptível da estrutura. E fundo, muito fundo, uma respiração. Lenta, regular, dormindo. Desliguei o aparelho com um movimento brusco. O som cessou, mas a sensação que ele deixou era pior que o silêncio anterior. Alguém ou alguma coisa havia deixado aquele rádio captando o quê? Decidimos fazer uma busca final e depois chamar a autoridade marítima para o reboque.
Dante ficou na ponte tentando extrair algum log do GPS. Eu, com um frio na nuca que não passava, desci para dar uma última olhada nos compartimentos de popa. O corredor que levava aos quartos de tripulação era estreito e escuro. Minha lanterna cortava a penumbra. Foi quando os sons começaram. Não do rádio, do próprio barco. Um rangido diferente, não do casco se movendo. Era o som de um colchão de molas cedendo sob um peso. Veio de uma porta entreaberta à minha esquerda. Parei, o coração batendo na garganta. Ouvi o som de alguém virando na cama com um suspiro sonolento. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz trêmula. O som parou. Uma quietude absoluta voltou a descer. Então veio o próximo. Da direção da sala de conversa, o som claro e nítido de uma faca sendo colocada sobre um prato de porcelana. Tlim! Corri de volta para a ponte. Dante estava branco como a parede. "Você ouviu?" perguntou. "Ouvi. Vamos embora. Agora." Saímos do Canção da Sereia como se fugíssemos de uma cena de crime. Nossa lancha pareceu levar uma eternidade para pegar velocidade. Só nos afastamos daquele silêncio opressor quando a enseada desapareceu atrás de um promontório rochoso. A autoridade marítima rebocou o iate no dia seguinte. O relatório oficial citou abandono inexplicado, possivelmente um ato de pirataria moderna onde a tripulação foi forçada a sair sem levar pertences. O café quente, um mau funcionamento do termostato da garrafa, o rádio sintonizado na frequência fantasma, interferência eletromagnética, o sapato molhado, um acidente trivial. Tentamos aceitar as explicações. Dante quase conseguiu. Eu não. Porque semanas depois, revisando as fotos que tirei da cabine para o relatório de seguro, encontrei a revelação perturbadora. Eu havia fotografado a mesa posta em detalhe. Na foto, tudo estava como eu lembrava. Os 3 pratos, os talheres, a garrafa térmica. Mas eu estava errado. Não eram 3 conjuntos, eram 4. No canto inferior direito da foto, parcialmente cortado pela moldura, havia um 4º lugar na mesa. Um prato vazio, um garfo e uma faca perfeitamente arrumados e uma taça de vinho, na qual, pelo reflexo distorcido no cristal, era possível ver não o teto da cabine, mas a janela oval atrás de mim. E nesse reflexo, uma forma escura e indistinta parecia estar sentada na cadeira cujo encosto aparecia, vazio, no primeiro plano da minha foto. O 4º convidado. Aquele para quem o café estava quente. Aquele que respirou no rádio. Aquele que deixou o sapato molhado sob a cadeira. O Canção da Sereia foi leiloado. Não sei quem o comprou. Mas às vezes, quando estou no mar ao entardecer e vejo as luzes de um iate ancorado sozinho, fico me perguntando se a mesa está posta e se o café ainda está quente. E se naquela frequência de rádio que não existe, ainda se pode ouvir o som de alguém dormindo, esperando pacientemente que os outros convidados, aqueles de carne e osso, finalmente se sentem para jantar. Não deixe a curiosidade ser mais forte que o seu bom senso. Se você encontrar um objeto que parece carregar uma história amarga, uma história que sussurra, jogue-o de volta às profundezas de onde veio. Meu nome é Gabriel Lemos e meu arrependimento tem a forma de um caderno de capa dura, embebido em água salgada e preso por um elástico podre. Eu o encontrei dentro de um velho colete salva-vidas, em meio a um carregamento de sucata naval que eu ajudava a triar num estaleiro desativado. O colete pertencera ao rebocador Firenze, uma lenda triste entre os homens mais velhos do cais. O caderno era um diário de bordo não oficial. As primeiras páginas eram anotações técnicas monótonas, listas de provisões. Mas as últimas entradas, elas mudavam. A caligrafia, antes firme, ficava trêmula. Falava do nevoeiro que não se dissipava, de sons no casco. "Eles estão batendo no casco", dizia uma linha. E mais abaixo, em letras quase ilegíveis, "Não são focas". Aquela frase me pegou.
Não são focas. O que mais poderia estar batendo no casco de um rebocador no meio de um grande rio? Fiquei obcecado. Comecei a investigar por conta própria, nos arquivos empoeirados da biblioteca portuária. O Firenze desaparecera numa noite de nevoeiro cerrado, há décadas. Foi dado como perdido com toda a tripulação. Meses depois, um barco-piloto o avistou, navegando sozinho, luzes acesas, mas sem ninguém a bordo. Quando tentaram a abordagem, o rebocador simplesmente desviou e se perdeu no nevoeiro novamente. Nunca mais foi visto. Achei que era só uma história de fantasmas para assustar novatos, mas o diário era real, e aquela frase ecoava na minha mente. Decidi que precisava ver o local do último relato, uma área ampla e esquecida do estuário, onde o rio se encontra com o oceano. Aluguei um pequeno bote com motor de popa, uma lanterna potente e, sim, levei o maldito diário comigo, como um talismã tolo. Cheguei ao local no fim da tarde. A água era barrenta e parada. O ar tinha aquele cheiro doce e pesado de lodo e vegetação apodrecendo. Conforme o sol se punha, uma névoa fina começou a se formar na superfície da água, como um véu sendo puxado. Eu estava sozinho, a quilômetros de qualquer luz. A quietude era absoluta, quebrada apenas pelo ronco baixo do meu motor. Então, eu ouvi o primeiro toque. Foi baixo, mas distinto. Um impacto surdo e oco, vindo da parte submersa do meu próprio bote, do lado de estibordo, como se alguém tivesse batido com os nós dos dedos no fundo do casco. Fiquei imóvel, a mão fechada no controle do motor. Toque. Desta vez do lado de bombordo, um pouco mais forte. Meu coração começou a bater num ritmo descompassado. Olhei para a água, negra como tinta. Não via nada, só a névoa pairando a alguns centímetros da superfície. Toque, 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 toque. Uma sequência rápida e nervosa que parecia vir agora da proa. Era um som inteligente, intencional. Não era uma tora de madeira à deriva, não era um piche. Era um chamado, uma verificação. Não são focas. As palavras do diário queimaram na minha mente. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi pior. A névoa se fechou ao meu redor, engolindo o mundo. E os sons começaram de verdade. Não eram mais apenas toques isolados. Eram pancadas ritmadas, vindas de diferentes pontos ao redor do bote. Toque, toque, toque. Pausa. Toque, 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 toque. Era um padrão. Uma comunicação. Algo estava circulando meu bote. Várias coisas. Pude ouvir um ruído suave de deslocamento de água, um redemoinho silencioso passando rente ao casco. O bote balançou levemente, como se tivessem encostado nele. O pânico, gelado e claro, tomou conta de mim. Acendi a lanterna potente e a apontei para a água. O feixe cortou a névoa e iluminou a superfície negra, espelhada. E eu vi. Por uma fração de segundo antes que eles se afundassem com um movimento fluido que não fez quase nenhum barulho, eu vi formas pálidas e alongadas logo abaixo da superfície. Não eram peixes, não eram mamíferos. Tinham a vaga semelhança de torso e membros, mas a pele era lisa e sem características, da cor do mármore morto sob a água. E os rostos, ou o que deveria ser o rosto, era apenas uma sombra plana. Um deles estava de lado, sua cabeça voltada para o feixe da minha lanterna. E onde um olho deveria estar, era apenas uma cova negra e profunda. Um deles, o mais próximo, ergueu algo do fundo. Um braço pálido quebrou a superfície por um instante. Na sua mão, ou no que funcionava como mão, ele segurava uma pedra do leito do rio. Com um movimento deliberado e lento, ele bateu a pedra contra o casco do meu bote. Toque. Era o mesmo som. Eles estavam fazendo aquilo, brincando, ou estudando. Gritei, um grito bruto de terror absoluto. Desliguei o motor no máximo, sem direção, apenas para frente, além daquele local. O bote arrancou, cortando a névoa.
Por um momento ouvi o som de deslocamentos rápidos na água atrás de mim, como se estivessem seguindo, facilmente. Depois, apenas o rugido do motor e o bater do meu coração nos ouvidos. Consegui chegar à costa, tremendo, ensopado de um suor frio. Nunca contei a ninguém o que vi. Diriam que era loucura, alucinação por causa da névoa e do isolamento. Joguei o diário do Firenze nas águas profundas do canal principal no dia seguinte. Achava que isso acabaria com tudo. Mas eu estava errado. Essa é minha advertência para você. As consequências persistem, porque desde aquela noite, sempre que estou perto de água parada e escura, um lago, um rio calmo, até a borda de um pier à noite, eu ouço. Primeiro é só o som normal da água batendo, mas se eu ficar quieto por muito tempo, se a escuridão for profunda o bastante, um toque solitário vindo dos fundos do meu pé. Eles sabem que eu os vi, e o som, aquele som oco e inteligente, é só para mim. Um lembrete de que eles ainda estão lá, nas partes esquecidas da água, batendo, esperando para ver quem mais é tolo e curioso o bastante para parar e escutar. A última luz do dia tingia as nuvens de rosa e laranja quando avistamos o barco. Eu e minha esposa Marina estávamos em nossa lua de mel, navegando sem pressa pela costa sul. O vento livre, um veleiro confiável que alugáramos, deslizava sobre águas calmas. A noite prometia ser estrelada e tranquila, até aquele ponto escuro aparecer no horizonte. Parece um barco pesqueiro, disse Marina, levantando os binóculos. Está muito quieto. Conforme nos aproximávamos, a quietude se tornou palpável. Era um barco de médio porte, de design antigo, com o nome Mar Sem Fim quase apagado na proa. Não havia movimento em seu convés, nenhuma luz acesa, apesar do crepúsculo avançado. Uma bandeira desfiada pendia do mastro, imóvel no ar parado. Talvez estejam com problemas, comentei, reduzindo a velocidade. Uma regra do mar, você verifica. Vamos dar uma volta ao redor, ver se alguém acena. Circundamos o mar sem fim. Nenhum sinal de vida. As janelas da cabine estavam escuras. A porta do convés superior, entreaberta, balançava levemente com o balanço da água, rangindo com um som agudo e solitário. Uma sensação desagradável começou a crescer na minha nuca. Aquele silêncio não era o do descanso. Era o silêncio de algo interrompido, violentamente. Marina segurou meu braço. Caio, não gosto disso. Vamos embora. Era o mais sensato. Mas então, uma luz bruxulhante acendeu por um segundo no interior da cabine. Um facho amarelo e fraco, como de uma lanterna à bateria prestes a morrer. Alguém está lá, disse eu, meu instinto de ajudar superando o desconforto. Podem estar feridos, sem rádio. Atracamos com cuidado ao lado do barco estranho. O ar que momentos antes cheirava de sal e liberdade, agora carregava um odor doce e azedo, como de frutas cítricas esquecidas ao sol. Chamei. Nenhuma resposta. O rangido da porta era a única resposta. Subi a bordo primeiro. O convés estava em ordem, mas havia uma estranheza nos detalhes. Um novelo de corda estava desfeito de forma meticulosa, cada pedaço alinhado lado a lado. Uma garrafa térmica de café jazia de lado, seu conteúdo seco e negro manchando o madeirado. A sensação de ser observado era intensa, esmagadora. Não vinha de um ponto específico, mas de todo o barco, como se o próprio casco de madeira estivesse vivo e consciente. Está alguém aqui? Minha voz soou oca, engolida pela atmosfera opressiva. Marina subiu após mim, seu rosto pálido. Ela apontou para a escatilha que levava aos alojamentos da tripulação. Estava escancarada, revelando uma escada que mergulhava na escuridão.
E daquela escuridão vinha um som. Era um murmúrio baixo, contínuo. Não eram palavras, era um zumbido gutural, um som de gargantas fechadas tentando formar um único tom. Isso não é normal, sussurrou Marina, seus dedos se apertando no meu casaco. Peguei minha lanterna e a apontei para a escada. O feixe de luz tremeu em minha mão. Descemos. O corredor abaixo era estreito e quente. O zumbido ficou mais alto, mais complexo. Agora dava para distinguir que eram várias vozes tentando se sincronizar num único tom. E vinha de uma porta no final do corredor, a porta do refeitório. Aproximei-me, cada passo parecendo uma violação. Olhei pela porta de vidro embaçado. A cena dentro do refeitório ficará comigo para sempre. Cerca de 7 ou 8 homens estavam sentados à mesa ou caídos no chão. Todos vestiam roupas de trabalho marítimo. Nenhum deles se mexia. Eles estavam vivos, seus peitos subiam e desciam, mas seus corpos estavam rígidos, como estátuas de vela. Seus olhos wide abertos não piscavam, fitavam o vazio à sua frente com uma intensidade aterradora. E de suas bocas entreabertas saía aquele zumbido. Perfeitamente sincronizado. Era como ouvir o motor de um grande barco fantasma, um som orgânico e monstruoso. Um dos homens, mais próximo da porta, estava sentado numa cadeira. Suas mãos repousavam nos joelhos. Lentamente, com uma espasticidade que não era humana, sua cabeça começou a virar. Os músculos do pescoço se contraíam em cordas visíveis. Seus olhos vidrados passaram por mim, sem registrar, e se fixaram em Marina, que estava atrás de mim. E então, ele falou. Não quebrou o zumbido. Usou o mesmo tom, a mesma vibração, mas moldou uma palavra. A voz não era dele, parecia sair do ar do compartimento, da madeira, de todos os outros homens ao mesmo tempo. Ele... O zumbido continuou, mas agora com uma qualidade expectante, ansiosa. O homem na cadeira abriu mais a boca, um movimento dolorosamente lento. Sua língua pálida e seca tentou se mover. Ele, agarrado ao leme. Naquele instante, todas as luzes do mar sem fim acenderam de uma vez. Lâmpadas fracas e amareladas no teto, luzes de instrumentos mortos há muito tempo. Um clarão ofuscante após a escuridão. Marina gritou. Eu a puxei para trás. Subimos a escada correndo, nossos corações disparados. Desatracamos de qualquer jeito, arrancando um pedaço do corrimão do barco estranho. O motor do vento livre rugiu quando o ligamos. Olhamos para trás. O mar sem fim permanecia onde estava, suas luzes agora acesas, iluminando o convés vazio. A figura do homem não apareceu para nos ver partir. Navegamos a noite toda sem parar, até alcançar um porto movimentado ao amanhecer. Reportamos um barco à deriva com tripulação em estado de choque. As autoridades foram enviadas. Disseram-nos mais tarde que encontraram o barco, vazio, nenhum sinal dos homens, nenhum zumbido, apenas um barco velho e abandonado. Disseram que devíamos ter nos enganado, talvez visto sobreviventes de um naufrágio em estado de hipotermia, desorientados. Marina aceitou essa explicação. Ela precisa aceitar, para seguir em frente. Eu não consigo. Porque no relatório oficial que consegui ler, havia um detalhe menor, uma nota de rodapé. Dizia que no leme do mar sem fim encontraram marcas, arranhões duros na madeira envelhecida, feitos de dentro do compartimento do leme, e impressões digitais, muitas delas sobrepostas na parte interna da roda. Como se alguém tivesse se agarrado a ela com uma força descomunal, por dentro, enquanto algo ou alguém tentava puxá-lo para fora. O homem na cadeira disse que ele ainda estava agarrado ao leme. A dúvida que não me abandona, que me faz evitar o mar em noites muito quietas, é esta.
Será que eles foram resgatados por algo que veio do mar? Ou será que, para salvá-los do que quer que tenha vindo, alguém, o timoneiro talvez, trancou a si mesmo e aquela coisa dentro do compartimento do leme, condenando-se a uma eternidade de luta silenciosa, enquanto o zumbido que ele deixou para trás era apenas o eco de seu esforço infinito, saindo pela boca de seus companheiros já vazios? Eles me chamam de o ouvido do navio. Meu nome é Samuel Nogueira, e minha função a bordo do rebocador oceânico Atlas era menos sobre olhar e mais sobre escutar. Monitorava os sons do mar com hidrofones, os ritmos vitais do nosso próprio casco, o diálogo constante dos rádios. Era um mundo de vibrações e frequências. Eu o compreendia, até a noite em que o silêncio do Sereia de Aço começou a falar. Tínhamos recebido a solicitação ao anoitecer, um iate de luxo avistado à deriva, sem resposta. Nossa missão era simples: abordar, estabilizar, rebocar. A abordagem foi visualmente tranquila. O iate era uma coisa linda, linhas elegantes sob o luar. Nenhuma luz, nenhum movimento. Mas mesmo à distância, antes de qualquer contato visual detalhado, meus instrumentos começaram a sussurrar histórias estranhas. O hidrofone, normalmente sintonizado no murmúrio das profundezas, captava o ruído do casco do iate. E não era o som de um barco à deriva. Era um ruído ativo, interno. Rangidos metódicos, como portas sendo abertas e fechadas em sequência, uma após a outra, em diferentes pontos do navio. Um padrão. Clique, rangido. Pausa. Clique, rangido. Como os passos de uma inspeção fantasma. "Está vazio, Samuel?" perguntou o capitão pelo interfone. "Não sou a vazio", respondi, os fones de ouvido colados à cabeça. A primeira equipe subiu. Relatórios por rádio confirmavam o óbvio: nenhuma alma a bordo. Mas as descrições eram planas. Mesa postada para jantar, café quente na garrafa, tudo no lugar. A falta de caos era o verdadeiro mistério. Enquanto eles falavam, meus ouvidos captavam a contrapartida sônica. No áudio do rádio deles, de fundo, por trás das vozes, eu ouvia o mesmo clique rangido das portas. Mas vinha de perto deles, muito perto. "Chequem os compartimentos traseiros", ordenei, uma sensação fria crescendo em minha espinha. "E relatem todos os sons que ouvirem." A resposta veio tensa. "Está quieto demais aqui, Samuel. É o silêncio que dá medo." Mas não estava quieto. Para mim, estava ensurdecedor. Os hidrofones captavam agora um novo som vindo do fundo do iate. Um zumbido elétrico de baixa voltagem, intercalado com o leve ruído de um mecanismo de fita sendo acionado. O rádio de bordo. Alguém ou algo estava tentando sintonizá-lo. Só que o rádio principal, segundo a equipe, estava desligado e curo. Foi então que o som das portas parou. Um silêncio abrupto caiu sobre meus fones, tão profundo que doeu. E desse vácuo surgiu um novo som. Baixo, úmido, impossível. O som de um fôlego. Não o respirar de um homem, mas o suspiro lento e profundo de um espaço enorme, como se o próprio corredor do iate estivesse inspirando. Gritei pelo rádio. "Retirada, agora! Tem algo aí com vocês!" O pânico explodiu nos canais. Ouvi os passos apressados, o ruído de equipamento batendo nas paredes, e ouvia outra coisa. Os sons seguindo eles. Não eram passos. Era um arrasto suave, como de um corpo sendo puxado por um piso encerado, mantendo exatamente o mesmo ritmo da fuga dos homens. E o som da respiração do corredor, mais perto agora, quase no ouvido do microfone do homem que trazia o rádio de mão. Os homens voltaram, assustados, brancos. Não tinham visto nada, apenas sentiram uma pressão no ar.
um cheiro de ozônio e água estagnada. O capitão decidiu enviar uma segunda equipe, comigo. Desta vez eu iria. Precisava ouvir ao vivo, entender a fonte. Subi a escada do iate com meus equipamentos portáteis, meus ouvidos virando meus olhos principais. O interior do Sereia de Aço era um templo de quietude opressiva. Cada pequeno ruído nosso ecoava de forma obscena. Mas abaixo do nosso eco estava a sinfonia oculta. Com meus fones, eu a ouvia em detalhes agonizantes. O zumbido do rádio agora vinha da cozinha. O arrasto lento vinha do deck superior. E a respiração estava em toda parte, impregnada no ar, vibrando nas estruturas. Levei a equipe até a sala de rádio principal. O equipamento estava de fato desligado e puro, mas meu analisador de espectro mostrava uma transmissão ativa, fraca, em uma frequência fora de qualquer banda conhecida, uma frequência que não deveria existir. E ela carregava áudio. Passei o sinal para um alto-falante pequeno. O som que saiu não era estática, era ambiente. O tinir de louça sendo lavada, o borbulhar distante de uma cafeteira, vozes baixas indecifráveis conversando, a vida normal de um iate. Mas era um loop perfeito, sem começo nem fim, como uma gravação presa. Um dos homens, boludo ou folo, seguiu o som do arrasto no deck superior. Eu o ouvia pelos meus fones, seus passos pesados e logo atrás o shh, shh, mantendo exatamente a distância de fuga. Ele parou diante da porta do salão principal. Está trancada, Samuel, sussurrou pelo rádio. Não, respondi, ouvindo pelos meus equipamentos. Do seu lado, talvez. Do lado de dentro, acabaram de destrancá-la. A porta se abriu antes que ele pudesse reagir. Não houve vento, não houve mão visível. Ela apenas se abriu, revelando a escuridão do salão. E daquela escuridão, a respiração suspensa que eu ouvia explodiu em um único curto e agudo suspiro de surpresa, prazer. O homem recuou e fechou a porta com um baque. Naquele momento, todos os sons fantasmas cessaram. O zumbido do rádio, o arrasto, a respiração, o loop da cozinha. Um silêncio mortal caiu sobre o iate, tão completo que até o ruído do mar do lado de fora pareceu se calar. Foi o sinal. Saímos. Ninguém precisou dizer nada duas vezes. O iate foi rebocado. A investigação oficial encontrou falhas nos geradores, correntes estranhas, magnetismo anômalo, explicações limpas para uma experiência suja. Mas eu fiquei com os sons. Eles não me deixam. Até hoje, quando o mundo fica em silêncio profundo, eu tiro meus aparelhos auditivos. Sim, preciso deles agora. Meus ouvidos nunca se recuperaram daquela noite. E no vácuo que eles criam, às vezes eu escuto o shht, shht de algo sendo arrastado no corredor do meu próprio apartamento. O leve borbulhar de uma cafeteira que não liguei. E, mais raro, mas mais terrível, aquele suspiro profundo de um espaço enorme vindo de trás da minha porta fechada. Como se algo tivesse aprendido a minha assinatura sônica. Como se naquela noite eu não estivesse apenas ouvindo o iate. Como se o iate e tudo que nele habitava tivesse começado a ouvir a mim. Nunca procure por um navio que o mundo já esqueceu. Existe uma razão para que alguns nomes desapareçam dos registros, afundem na memória coletiva como ferro velho no oceano. Meu nome é Bruno Fontes e sou um historiador marítimo freelance. Minha especialidade eram os navios de pesquisa polar, os quebra-gelos que desafiavam o Círculo Ártico. O Perseverante era minha obsessão particular. Um quebra-gelo soviético reformado, vendido para uma empresa privada que desapareceu sem deixar vestígios durante uma missão de mapeamento no extremo sul, nos anos 80. Apenas um último relatório meteorológico de rotina e depois nada. Sem pedido de socorro, sem destroços. A história oficial era de perda total no gelo.
Mas nos fóruns obscuros, nos cantos sujos da internet, onde os marinheiros aposentados e os teóricos da conspiração se encontram, circulavam outras versões. Falavam de uma última transmissão de rádio, não oficial, captada por um operador de rádio amador na Nova Zelândia. Uma voz em russo dizendo apenas "está respirando" e depois estática. Eu precisava daquela gravação. Passei meses rastreando aquele operador ou seu espólio. Finalmente, através de um colecionador de registros de ondas curtas na Escandinávia, consegui uma cópia digital. A primeira vez que a ouvi, numa noite fria em meu escritório, o desapontamento foi maior que o medo. Era apenas ruído, um chiado longo e plano. Talvez, no final, um suspiro abafado. Pode ter sido o vento, pode ter sido minha imaginação. Mas havia um detalhe. O colecionador mencionou, quase de passagem, que o sinal era forte, muito forte para a localização do navio, como se a transmissão não tivesse vindo da superfície, mas de um ponto mais alto, ou de algo que amplificava o sinal de forma grotesca. Minha curiosidade agora era uma chama que precisava de combustível. Usando softwares de análise de áudio, filtrei o ruído, limpei camadas de interferência e encontrei não palavras, mas um padrão. Por baixo do chiado havia um som baixo, contínuo, um umf, regular, espaçado por alguns segundos, como o bater de um coração enorme ou de algo que se expandia e contraía. Junto a ele, um rangido metálico de baixa frequência, como um casco sendo pressionado. A revelação que mudou tudo veio de um arquivo anexo ao e-mail do colecionador que eu inicialmente ignorara. Era a tradução de um diário de um meteorologista norueguês que estava numa base próxima à rota do Perseverante. Uma única entrada datada do dia após o desaparecimento. O silêncio hoje é diferente. O gelo não range. O vento parou. Os instrumentos de som subaquático captam apenas um padrão. Uma expansão lenta, seguida de uma contração rápida, vinda do setor leste. O oficial de ligação russo brincou ontem que seu quebra-gelos era como uma baleia de aço. Hoje ele não brinca. Hoje ele apenas olha para o leste e bebe seu café, frio. Uma baleia de aço, respirando. A experiência culminante aconteceu quando levei meus achados a um antigo engenheiro naval que trabalhava com projetos soviéticos, um homem amargo chamado Yuri. Ele morava num apartamento decadente à beira de um porto industrial. Mostrei a ele a análise de áudio, a entrada do diário. Yuri ficou muito tempo em silêncio, observando as luzes piscarem nos guindastes do porto. Quando falou, sua voz era seca como o pó. Perseverante não era apenas um quebra-gelos. Era um protótipo, um navio-fábrica para processamento biológico em alto mar. Seus tanques eram pressurizados para trabalhar em profundidades absurdas, sob a plataforma de gelo, para sugar e processar toneladas de biomassa. Ele fez uma pausa, olhando para mim. Você sabe o que acontece com um recipiente pressurizado, jovem, se algo muito maior, muito mais forte, decidir pressioná-lo de volta? Um calafrio que não tinha nada a ver com a noite percorreu minha espinha. A última mensagem que recebemos deles, pelo canal cifrado, não foi sobre o tempo. Foi uma solicitação de dados sobre a composição do gelo antártico, especificamente sobre bolhas de ar presas há milhões de anos. Eles perguntaram, teoricamente, o que estaria respirando esse ar? Ele se levantou, sinalizando que a conversa havia acabado. Na porta, ele segurou meu braço com uma força surpreendente. Você ouviu a gravação. Você ouviu a respiração. Agora faça a si mesmo uma pergunta, historiador. Quando você prende a respiração por muito tempo, o que acontece? Você solta, eu respondi, confuso. Yuri balançou a cabeça, uma sombra de piedade terrível em seus olhos. Não. Antes disso, você sente uma pressão, um desejo. O desejo de respirar é a coisa mais poderosa do mundo. Mais poderoso que o aço. Mais poderoso que a razão. Ele soltou meu braço. O Perseverante não foi esqualado pelo gelo. Foi esvaziado. Algo quis respirar o que havia dentro dele. E o navio, no final, foi apenas um pulmão de metal.
Saí dali atordoado. Naquela noite, no conforto ilusório do meu apartamento, não consegui dormir. Coloquei os fones de ouvido e reproduzi a gravação mais uma vez. O chiado, o umf, umf, umf. E então, algo novo. Ou algo que sempre estivera lá e que meu brênio, finalmente preparado, decidiu ouvir. No segundo intervalo entre uma batida e outra, bem no fundo, diluído no ruído, havia um som estruturado. Não era uma voz, era um padrão de cliques e assobios. O tipo de som que sonares captam, o tipo de som que criaturas das profundezas usam para ver o mundo. E eles estavam formando uma palavra, uma única palavra em russo, repetida no eco daquele lugar submarino e gelado. Svobodny. Livre. A revelação perturbadora não foi o significado da palavra. Foi a compreensão repentina que me atingiu como um jato de água gelada. Eu estava ouvindo a gravação de fora do casco. Era o som do mar, do gelo, da coisa que se aproximava, captado pelos microfones externos do Perseverante. Mas se essa era a gravação externa, o que então eles estavam transmitindo do interior daquele pulmão de metal? Qual era o som que vinha de dentro daquele pulmão de metal no momento final? Desliguei o áudio, o coração martelando. A resposta eu sabia, eu sempre soube. Estava no próprio padrão. No umf, 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 que não era um batimento cardíaco. Era o som dos travas de emergência dos tanques de pressão, tentando e falhando, enquanto as paredes de aço cediam e o ar de uma era perdida, ou de algo que vivia nele, era finalmente, horrivelmente libertado. E a pergunta que Yuri me fez ecoa até agora. Quando você prende a respiração por muito tempo, o que acontece? Você solta. E o que estava preso no gelo, respirando o ar antigo através das paredes de aço do Perseverante, finalmente soltou. A questão que me mantém acordado é: para onde foi esse suspiro? E o que exatamente ele estava tentando dizer? A insanidade não é um lugar onde você chega de repente. É um território para o qual você migra dia após dia, sem perceber que cruzou a fronteira. Meu nome é Tomás e trabalho como vigia noturno no Museu Marítimo Municipal. Era um emprego silencioso e pacato, perfeito para um homem que preferia a companhia de modelos de navios empoeirados e quadros de velhos capitães a conversas triviais. E eu conhecia cada centímetro daquele lugar, cada sombra projetada pelos holofotes sobre os cascos de madeira. Conhecia, até começar a não conhecer mais. A primeira mudança foi tão ínfima que a atribuí ao cansaço. O modelo do galeão São Mateus, dentro de sua redoma de vidro no corredor principal, sempre tinha sua proa apontada para a porta de entrada. Na manhã após meu primeiro turno da semana, ela estava voltada a 3 graus para a esquerda, em direção às janelas que davam para o cais escuro. Ajustei, pensando que a limpeza noturna havia tocado na base. Na noite seguinte, foi a vitrine das figuras de proa. A temível donzela com olhos esculpidos, a sereia do norte, parecia ter seu olhar desviado do centro do corredor para a porta do meu escritório. Seu sorriso de madeira rachada me pareceu mais convidativo, mais atento. A terceira noite trouxe o som, ou melhor, a ausência dele. O museu tinha seus ruídos, o zumbido dos transformadores, o estalo ocasional da madeira centenária se acomodando, o ruído do vento no telhado de vidro. Por volta das 3 da manhã, todos eles cessaram. Não foi um silêncio comum, foi um vácuo sonoro, como se alguém tivesse colocado um grande copo sobre o prédio. Nesse vácuo, ouvi um único ping, água caindo em uma superfície metálica. Procurei por vazamentos. Nada. O som vinha da ala das expedições polares, onde um trenó de metal e um grande tanque simulavam uma geleira. O chão ao redor do trenó estava seco. Comecei a anotar. Um bloco de notas amarelo,
preso na bancada do escritório. Dia 4. Proa do São Mateus desviada novamente. Mesmo ângulo. Dia 7. Sensação de arrepio constante no corredor principal, como se houvesse uma corrente de ar, mas os termômetros estão estáveis. Dia 12. O cheiro, salmoura e algas secas, vem da sala dos mapas, mas não há nada lá. Meus supervisores, nas raras vezes que os via, perguntavam se estava tudo bem. Eu parecia cansado. Eu estava cansado. Cansado de ver, de ouvir, de cheirar coisas que não deveriam estar ali. A paranoia era uma teia pegajosa. Será que o faxineiro me pregava peças? Será que eu estava desenvolvendo algum tipo de distúrbio sensorial? Um tumor? Eu era meu próprio suspeito número 1. O ápice, a experiência ambígua que rasgou o tecido da minha realidade, começou com os desenhos. Na exposição sobre naufrágios, havia um diário aberto de um sobrevivente, protegido com vidro. Nas páginas expostas, ele descrevia o pânico, o frio. Numa margem, um desenho tosco feito a carvão de uma figura alta e magra observando os náufragos de uma rocha. Na manhã seguinte, o desenho não estava mais na margem, estava no centro da página, refeito com um traço mais firme, mais detalhado. A figura agora estava na praia, entre os sobreviventes. Seus pés não tocavam a areia, e suas mãos pareciam ter dedos longos demais. Foi quando comecei a ver as pegadas. Não na poeira, na umidade. As noites estavam ficando úmidas, embora o outono fosse seco. Manchas circulares, como de pés descalços e molhados, apareciam no piso de mármore escuro do saguão, sempre levando da porta dos fundos, que estava trancada, até a base da escadaria principal, e dali até a entrada da ala de naufrágios. Eu as limpava. Na noite seguinte, elas voltavam, um pouco mais longe, um pouco mais perto do meu escritório. A noite da ruptura foi precedida por um detalhe final. Na vitrine do São Mateus, dentro da redoma, um fino véu de neblina cobria o fundo, como se o mar miniatura estivesse exalando frio. E na pequena ponte do modelo, atrás do leme, havia uma mancha escura, uma figura em escala que eu tinha certeza absoluta que nunca esteve lá. Um marinheiro com um capote longo. À meia-noite os sons pararam novamente. O vácuo voltou. Dessa vez o ping da água era contínuo, uma gota a cada 3 segundos exatos, e vinha do meu corredor, não da ala polar, do corredor onde eu estava sentado, iluminado apenas pela luz verde da minha escrivaninha. Levantei-me, uma lanterna na mão trêmula, segui o som. As pegadas úmidas estavam lá, frescas, brilhando sob a luz fraca. Elas não iam mais para a ala de naufrágios. Saíam do corredor principal e subiam a escadaria monumental que levava ao mezanino, onde ficava a exposição temporária, os mistérios do abismo. Subi. Cada passo meu ecoava de forma abafada, como se o ar estivesse denso. O cheiro de salmoura e fundo de mar era sufocante. No mezanino, a única luz era a luz de emergência vermelha no final do salão. E abaixo dela, diante de um grande painel com uma foto de um submarino antigo, estava a fonte do ping. Uma poça de água escura, salgada, se formando no carpete impecável. E acima dela, na parede, o quadro de um retrato de um oficial de submarino estava inclinado. Da beirada inferior do quadro, uma gota persistente se formava e caía. Ping. Mas o retrato, o rosto do oficial estava borrado, como se a tinta tivesse escorrido com a umidade. E o que era um rosto austero, agora parecia alongado, os olhos escurecidos para buracos profundos, a boca uma fenda aberta em um suspiro silencioso. Era o mesmo rosto dos desenhos do diário, a mesma postura da figura no modelo do galeão. E então eu a vi. Não diretamente.
no reflexo escuro e distorcido do vidro que protegia o painel do submarino. Atrás de mim, no centro do salão escuro, uma forma alta e desproporcional estava de pé. Não se mexia, apenas observava. Seus contornos tremelujavam, como se fossem feitos de neblina salina e sombra. A água pingava dela, formando a poça aos seus pés. Meu coração era um pássaro preso batendo contra as costelas. Era a minha mente. Tinha que ser. Estresse, privação de sono, solidão, um colapso psicótico completo e vívido. Virei-me para enfrentar o vazio, para provar para mim mesmo que não havia nada lá. O salão estava vazio. Apenas as sombras familiares dos exhibites. Não havia forma, não havia poça no carpete. O retrato na parede estava reto, o rosto do oficial nítido e normal. Um soluço e alívio e confusão subiu à minha garganta. Era minha mente, só a minha mente. Senti as pernas fraquejarem e me apoiei na parede, tentando controlar a respiração. Foi quando minha mão tocou a superfície. A parede de drywall estava encharcada, fria como o gelo do mar, e da minha palma para baixo começou a escorrer um filete de água salgada, escura. Olhei para minha mão molhada, olhei para a parede seca, intacta, a 1 centímetro de onde meu braço encontrava o suporte. Não há uma resposta conclusiva. Me despedi do museu. Disse que precisava mudar de ares. Os médicos falaram em síndrome do pânico, em episódios dissociativos. Tomo medicamentos que deixam o mundo embotado e sem sabor. Mas a dúvida é minha nova casa. Vivo nela. Porque os medicamentos não podem explicar porque toda vez que chove, as janelas do meu apartamento no 10º andar ficam cobertas por um rastro salino, como se algo tivesse passado os dedos por fora, olhando para dentro. Não explicam porque eu acordo às 3 da manhã todas as noites com o gosto de sal nos lábios. E não explicam o pior de tudo. O alívio secreto e doentio que sinto quando isso acontece. O alívio de que talvez não tenha sido loucura. Talvez algo tenha migrado daquele museu comigo. Algo que não quer me assustar. Apenas observar. E a dúvida, essa faca de 2 gumes, é o que me mantém são e o que me condena. Se foi real, estou em perigo constante. Se foi minha mente, nunca mais posso confiar nela. No fim, a erosão foi completa. E o que resta não é um homem, nem um crente no sobrenatural. É apenas uma pergunta, habitando um corpo, esperando por um sinal que nunca virá, para provar de uma vez por todas de que lado da fronteira eu realmente caí. Jamais, por nenhum motivo, entre na antiga piscina de refrigeração do antigo transatlântico. Não importa se você trabalha lá, se é um explorador urbano, se acredita que todas as histórias são bobagens para turista. Não entre. A porta de metal verde, a que fica no fim do corredor sedoso do deck inferior, deve permanecer fechada. Eu, Heitor Barreto, lhes dou esse aviso, porque quebrei a única regra que importava. Consegui o emprego de vigia noturno no Hotel Marítimo por indicação. Era um transatlântico dos anos gloriosos, reformado e ancorado permanentemente como atração turística e hospedagem. Minhas rondas eram longas, por corredores intermináveis que cheiravam a cera velha e nostalgia. A piscina de refrigeração era mencionada no treinamento com um tom de brincadeira macabra. "Ah, e a famosa piscina assombrada", dizia o supervisor, rindo. "Só não vá mexer lá, o sistema elétrico daquela asa é instável, pode dar choque." Nos primeiros meses, foi só um ponto no mapa, uma porta entre centenas. Mas nas madrugadas, quando o silêncio do navio-hotel se tornava absoluto, comecei a notar os desvios. Os circuitos de luz no corredor C12 queimavam com uma frequência anormal. Sempre a mesma sequência. Primeiro a lâmpada mais próxima da porta verde, depois a do meio, depois a do fim. Como se algo estivesse caminhando pelo corredor, consumindo a energia. E a umidade. O ar no deck inferior era sempre seco, controlado,
mas diante da porta da piscina, o ar ficava frio e pesado, com aquela densidade que precede a chuva. E nas laterais da moldura de metal, uma crosta fina e branca de sal se formava, continuamente, como se o mar estivesse suando através do aço. A curiosidade é um veneno de ação lenta. Comecei a estender minhas paradas naquele corredor. Ficava imóvel, escutando. Nada, a princípio. Apenas o latejar distante dos geradores. Mas uma noite, depois que as luzes do corredor apagaram-se na ordem habitual, ouvi o som. Não era um arrasto, era um impacto suave. Splash. Um som único, claro, de um objeto de bom tamanho caindo na água. Veio de trás da porta. O coração disparou. Era impossível. A piscina estava vaziada há décadas segundo os manuais. Era um fosso de concreto. No dia seguinte, perguntei disfarçadamente ao carpinteiro-chefe, um homem idoso que trabalhava no navio desde sua reforma. "Ah, a piscina do C12", ele disse, esfregando as mãos cheias de manchas de tinta. Ela tem um defeito crônico no dreno. Às vezes, a maré alta, a pressão do rio, ela vaza, enche um pouco. A gente drena depois. Nada demais." A explicação era lógica, confortante. Por algumas noites, tentei acreditar nela. Até a noite em que os sons ganharam ritmo. Não era mais um splash ocasional. Eram 3 sons distintos que se repetiam em um ciclo lento e horrivelmente familiar. Primeiro, um splash, a queda na água. 2 segundos depois, um som de bolhas. Um glub-glub-glub angustiado, como alguém tentando respirar debaixo d'água. E por fim, o som mais terrível. Um arrasto úmido sobre uma superfície rugosa, como de um corpo sendo puxado para fora da piscina, pelo lado oposto à porta. Cada ciclo durava cerca de 15 segundos e se repetia, incansavelmente. Splash, glub glub glub. Shhh. A paralisia que senti não era apenas medo, era o reconhecimento. Aquele era o som de um afogamento, não de um acidente, mas de uma execução. Alguém era jogado, se debatia e era puxado para fora. E então tudo começava. A tensão tornou-se insuportável. A porta verde, antes apenas um detalhe, tornou-se um ímã para o meu terror e minha obsessão. Precisava ver, precisava confirmar que era um defeito hidráulico, um truque acústico da estrutura. Armei-me com uma lanterna de alta potência e um pesado pé de cabra. Esperei pelo turno mais quieto, às 3 da madrugada. O corredor C12 estava breu no escuro. As luzes mortas, como sempre. O ar estava gelado e salgado. Coloquei a mão na maçaneta da porta verde. Estava fria a ponto de queimar. Forcei o cadeado enferrujado com o pé de cabra. O estalo ecoou como um tiro no silêncio. Empurrei a porta. O cheiro que saiu de lá me derrubou. Era o fedor concentrado de um oceano fechado há séculos. Sal, ferro e uma putrefação doce e inumana. Apontei a lanterna. A piscina era um grande retângulo de azulejos desbotados que desaparecia nas trevas à minha frente. E ela não estava vazia. Cerca de meio metro de água negra como piche cobria seu fundo. A água não se movia, não refletia minha luz, parecia absorvê-la. E na superfície imóvel flutuavam coisas, pedaços de coisas. Não vou descrevê-las. A mente se recusa a compor a imagem de novo. Mas não era isso o pior. O pior estava na borda, no lado mais distante da piscina, onde minha luz mal chegava. A água havia transbordado, formando uma poça na borda de concreto. E dessa poça, saindo para o chão do salão escuro, havia um traço úmido, largo, como se algo pesado e molhado tivesse sido arrastado dali e se perdido nas sombras do enorme compartimento. Foi quando o ciclo de sons recomeçou, direto da minha esquerda, das trevas além do alcance da minha lanterna. Splash. Algo pesado caiu na água negra, a uns 10 metros de mim. A superfície não se moveu. Glub, glub, glub. Um som de agonia vindo debaixo daquela água opaca. Shhh. O arrasto úmido. Dessa vez não veio da água. Veio das trevas à minha direita. Mais próximo. Muito mais próximo. Minha lanterna tremia loucamente. Varria sombras à direita. Por uma fração de segundo, iluminei a parede. E vi o traço. Não no chão, na parede. Uma mancha úmida e escura na altura de um homem,
como se algo tivesse se apoiado ali, escorregando, observando a piscina, observando a porta. A lanterna apagou. Não a bateria. Ela foi esmagada por um pânico que veio de dentro de mim. Virei no escuro absoluto, tropecei na porta, escapei para o corredor e a tranquei atrás de mim. Meu corpo todo um tremor incontrolável. No dia seguinte, com o sol alto, retornei com o carpinteiro-chefe. Tem um vazamento sério aí, eu gaguejei. Ele abriu a porta, farejou o ar carregado, olhou para a piscina. Ela estava seca, completamente seca, sem água, sem poça, sem traços, apenas um fosso de concreto empoeirado e azulejos craquelados. Até o cheiro tinha se dissipado, substituído pelo mofo comum. Você viu, Heitor? Ele disse, batendo palmas para fazer eco. Acústica maluca. O som da água no cano sobe e parece vir daqui. E a umidade vem deste duto rachado aqui. Puro golpe de teatro da sua cabeça, menino. Ele selou a porta com uma nova fechadura e uma placa. Sistemas danificados. Proibido entrar. Tentei acreditar nele, desesperadamente. Mas a revelação perturbadora, a que me faz dar este aviso, não aconteceu naquela noite. Aconteceu um mês depois, quando eu, já resignado, fazia minha ronda no deck superior, do lado de fora, no convés aberto. Era noite de lua cheia. Olhei para baixo, para o imenso flanco do navio-hotel, e vi, iluminada aquela lua, uma mancha escura e úmida na pintura branca do casco do navio. Uma mancha que não estava lá antes. Ela começava logo abaixo da linha d'água e subia, em um caminho vertical e torto, até terminar exatamente no nível do deck inferior, exatamente à altura das janelas de aço, soldadas, do antigo salão da piscina de refrigeração. Algo subiu do rio. Algo subiu pelo casco e entrou naquele compartimento. Não pela porta, pela própria estrutura. E a pior parte, a verdadeira revelação, é que eu sei que quando tranquei aquela porta naquela noite, não estava trancando o terror lá fora. Estava trancando eu, aqui fora. Com isso. E todas as noites, quando passo pelo corredor C12 e vejo a nova fechadura brilhando sobre a luz de emergência, ouço muito baixinho o ciclo eterno. Splash. Gloob, gloob, gloob. Shhh. E percebo com um frio que vai até a alma que o intervalo entre os ciclos está ficando mais curto, como se quem quer que esteja praticando lá dentro estivesse ficando mais rápido, mais eficiente, mais faminto. E a porta, afinal, só funciona de um lado. O canal era um corte reto e escuro na face do mundo. Uma vala de água pesada entre duas massas de terra adormecidas. Naquela noite, ele cheirava a petróleo velho e algas em decomposição. Meu nome é André Schmidt e eu era o engenheiro de operações subaquáticas encarregado da recuperação do U-798, um submarino de treinamento da Segunda Guerra que deslizara para águas profundas após um colapso no dique seco onde estava exposto. Um acidente triste, mas comum. Uma operação de resgate técnica, sem pressa, até as batidas começarem. Fato. No primeiro dia de sondagem por sonar, o operador reportou ecos inconsistentes vindos do interior do casco. Sons metálicos, espaçados. Toque, toque, toque. Explicação lógica: correntes profundas movimentando estruturas louças dentro de um casco danificado. Ação da pressão sobre compartimentos não colapsados. O submarino era um velho lobo do mar de aço, rangendo em sua sepultura. Fato. Na segunda noite, o rádio VHF na nossa embarcação de apoio, sintonizado em uma frequência de guarda, captou uma transmissão. Fraca, cheia de estática, mas com palavras claras em alemão. Nicht öffnen. Não abra. A menção se repetiu por 3 vezes, sempre a mesma frase. Explicação lógica: interferência de rádio. O canal era uma autoestrada de comunicações marítimas, sinais fantasmas, eco de transmissões antigas ou até mesmo uma brincadeira de mau gosto de algum operador de rádio amador eram infinitamente mais prováveis que um submarino morto há 80 anos transmitindo. Decidimos prosseguir.
Eu coordenaria o primeiro mergulho de reconhecimento, com Lucas, um mergulhador experiente. A descida foi um mergulho em tinta. Aos 30 metros, nossas lanternas encontraram o casco. Ele repousava numa inclinação suave, coberto por uma película de lodo. Parecia adormecido, não destruído. Inspecionamos o exterior. Nenhum rombo grande. A escótula da torre de comando estava fechada. Foi então que Lucas, por seu interfone subaquático, sua voz distorcida por estática, disse: "Schmidt, há arranhões aqui." Ele iluminou o casco perto da linha da água. Arranhões longos e paralelos, profundos no metal. Não eram de ferrugem ou de arrasto no fundo. Pareciam deliberados. Explicação lógica: danos causados durante o colapso do dique seco. O atrito contra estruturas metálicas, guindastes, poderia causar marcas assim, ou a ação de uma âncora de outro barco antes do naufrágio. Decidimos tentar uma entrada. O plano era usar ferramentas de pressão para destravar a escótula principal. Enquanto nos preparávamos, senti algo. Não um som, mas uma vibração, vinda do submarino. Um zunido baixo, quase tátil, que fez o metal sob minha luva tremer levemente. Explicação lógica: nossa própria embarcação de apoio, seus propulsores, gerando ressonância na coluna d'água. Minha imaginação amplificada pela pressão e pelo ambiente claustrofóbico. Conseguimos abrir a escótula com um gemido prolongado que libertou uma bolha de ar antigo. O ar que saiu cheirava a óleo rançoso e um mofo seco, não ao fedor úmido de um espaço inundado. Era estranho, mas... Explicação lógica: bolsas de ar podem ficar presos em compartimentos selados por décadas. A química desse ar seria inusitada, mas não sobrenatural. Lucas entrou primeiro. Eu o segui, minha lanterna cortando a escuridão absoluta do interior. Era uma cena congelada. Painéis de instrumentos enferrujados, lemes, bancos, tudo coberto por um pó fino e esbranquiçado. O silêncio era total, esmagador. Avançamos pelo corredor central, em direção à sala de máquinas. No corredor, havia portas de cabine entreabertas. Em uma delas, minha luz varreu uma cena comum: uma beliche, um matelaço mofado, um casaco pendurado. Normal, até que notei o chão. Diante da beliche, no piso de metal, havia uma poça. Uma poça de água fresca, não estagnada. E ao seu redor, pegadas descalças, úmidas, que levavam da beira da poça para a cama e voltavam, em um padrão de vai e vem, como se alguém tivesse andado de um lado para o outro ali recentemente. Meu coração parou. Lucas viu também. "Vazamento", disse ele pelo interfone, sua voz forçando a calma. "Tem que ser." A água filtrou, formou a poça, e o balanço do casco fez as marcas parecerem pegadas. Era uma explicação terrivelmente frágil, mas era uma explicação. A água não tinha origem visível. O chão ao redor da poça estava seco e empoeirado. Mas aceitei. Precisava aceitar. Seguimos. A sala de rádio era nosso objetivo final. Talvez os logs, se ainda existissem, pudessem explicar algo. A porta estava quase fechada. Empurrei. Ela não cedeu. Algo a bloqueava por dentro. Forçamos juntos. Com um gemido prolongado, abrimos alguns centímetros, o suficiente para eu enfiar a cabeça e a lanterna. O interior era um caos. Equipamentos haviam caído das mesas. No chão, no meio dos destroços, sentado de costas para a porta, estava um homem, ou o que restava dele. Um esqueleto ainda vestido de trapos de um uniforme alemão desintegrado pelo tempo. A cena era triste, mas esperada. Um homem que não conseguira escapar. Foi então que minha lanterna, tremendo, iluminou a mesa do operador de rádio. Sobre ela, repousando na poeira, estava um fone de ouvido de couro, do modelo da época. E ao lado dele, um copo de metal. Dentro do copo, um líquido escuro. Não era água. Cheirava a café. Café frio e velho, mas inconfundivelmente café. Explicação lógica final: ilusão, sugestão. O estresse, a mistura de gases no ar do compartimento, a escuridão. Meu cérebro, buscando sentido, preencheu os detalhes. O café era óleo condensado, ferrugem líquida, qualquer coisa. O fone estava lá, sim, mas o líquido não podia ser. Recuamos.
Saímos do submarino. Selamos a escótila. Na superfície, o relatório que redigi foi um modelo de racionalidade. Estrutura instável, riscos de colapso interno, presença de restos humanos que tornam a operação de resgate inviável e desrespeitosa. Recomendei que o submarino fosse deixado em paz, como um túmulo de guerra. Eles aceitaram. A operação foi cancelada. Agora vivo com isso, com a negação, porque a explicação lógica é um casulo confortável. É mais fácil acreditar que enlouqueci por alguns minutos lá embaixo, que meus sentidos me traíram, do que aceitar o detalhe mínimo e chocante que inclinou a balança. Não foi o esqueleto, não foram as pegadas úmidas, não foi o café no copo. Foi o microfone. Na mesa do operador de rádio, preso a um suporte, havia um microfone de mão, daqueles antigos, de metal. E nele, não coberta pela poeira uniforme que cobria tudo, havia uma área limpa, brilhante, na forma exata de uma mão. Como se alguém tivesse segurado aquele microfone com força há muito pouco tempo e depois o tivesse colocado novamente no suporte, limpando a poeira do cabo com a palma da mão. Uma explicação lógica? Talvez. Um mergulhador de uma equipe anterior em uma inspeção não registrada. Uma possibilidade em 1 milhão. No fundo, onde a verdade se esconde da luz da razão, eu sei. Alguém estava naquela sala de rádio. Alguém respirou aquele ar estagnado, segurou aquele microfone e transmitiu aquele aviso. Nicht öffnen. Não abra. E nós abrimos. Agora, toda vez que olho para uma superfície plana e empoeirada, o capô do meu carro, uma prateleira da garagem, tem o impulso irracional de procurar por uma marca de mão. Um sinal de que algo que deveria estar morto e selado continua operacional, esperando. Mas me recuso a aceitar. Afinal, a loucura é uma explicação muito mais confortável do que a alternativa, a de que, às vezes, o passado não está adormecido, está apenas em patrulha silenciosa. E alguns avisos, mesmo os mais terríveis, não são ecos, são transmissões ao vivo, vindas de um lugar onde o tempo decidiu parar de passar. E o dever, por mais horrendo que seja, nunca termina. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.